Shalom, graça e paz do nosso Deus. Queridos, hoje eu quero falar com você sobre esfriamento espiritual. Os sintomas que nós podemos identificar, isso com base no livro de Malaquias. É exatamente isso. Hoje nós vamos eu vou aqui discorrer sobre tópicos importantes de Malaquias que nos fazem entender os sintomas do esfriamento espiritual. E isso vai ser um alerta muito grande para você entender o esfriamento espiritual, quando está acontecendo, os motivos pelos quais estão acontecendo. É muito importante esse estudo para você entender, para você se alertar, para você começar a reagir, a você pensar, olha, eu não posso ficar do jeito que eu estou. Eu tenho que começar hoje a reagir, a fazer algo diferente para que a minha vida ela não seja aqui totalmente destruída em relação à espiritualidade. Se até aqui você está entendendo que isso é um alerta importante para você, não se esqueça, se inscreva, compartilhe, seja membro e vem comigo. Eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema maravilhoso, com base em Malaquias, falando do capítulo 1, dos versos 6 até o 14. Se você for olhar na sua Bíblia, leia o livro de Malaquias, que é muito importante. No entanto, aqui eu vou trazer aqui os tópicos que nos fazem entender e identificar os sintomas do esfriamento espiritual. Se você olhar esse capítulo, você vai ver que os sacerdotes, eles negligenciavam o sacrifício. A adoração e o sacrifício estava sendo negligenciado exatamente por aqueles que não podiam. Os sacerdotes, o que eles faziam? Eles pegavam ofertas defeituosas e isso mostrava o quê? Desrespeito ao próprio Deus. E eles viam a adoração como um fardo, um peso e não como um privilégio. O que nós podemos entender sobre esses dois pontos, queridos? Hoje nós não precisamos sacrificar, mas precisamos adorar, porque o Senhor ama que nós venhamos adorá-lo. Essa é a nossa essência. Hoje, o que seria o sacrificar? Seria exatamente todo o nosso devocional espiritual. Leitura da palavra, oração, jejum, o relacionamento que nós criamos com o nosso Deus. Então, se nós estamos falando hoje, se nós percebemos que tudo isso está sendo algo que nós não fazemos de forma com qualidade, se você não ora com qualidade, se você não estuda a palavra com qualidade, se você não pensa em ter um relacionamento com Deus com qualidade, é como se você estivesse fazendo um sacrifício defeituoso, entregando o pior para Deus. E em segundo lugar, se para você adorar a Deus é um sacrifício, então, queridos, pode começar a acender o alerta para você. O esfriamento está a caminho. Dando aqui sequência, em Malaquias, no seu capítulo 2, agora pegando exatamente no versículo 17, o povo vai fazer um grave questionamento para Deus, falando: onde está o Deus da justiça? Queridos, leia o contexto do porquê que eles estavam descrentes em relação ao próprio Deus. O que estava acontecendo? Hoje, se eu fosse falar de Malaquias por completo, seria muito longo e assim, o vídeo ia ficar extenso demais. Mas eu estou trazendo tópicos aqui para que você veja no versículo e no capítulo e veja o contexto e entenda o povo questionando, o ceticismo, a desilusão, as promessas e o caráter de Deus. Isso traz sim, queridos, isso daqui é sim um sintoma de esfriamento. É naquele momento que você imagina, acontece algo, existem momentos na nossa vida difíceis, complexos. Todo cristão vive isso. Sermos cristãos não quer dizer que temos ausência de testes, ausências de tristezas, ausências de dificuldades. Não, isso acontece. Mas quando chegamos ao ponto de colocarmos dois pontos especiais aqui, veja o que está acontecendo. Nós falamos que Deus não está sendo justo e que está ausente. Isso é um caminho do esfriamento. Eu quero aqui ressaltar, preste muita atenção, que eu entendo que quando passamos por momentos delicados em nossas vidas, momentos esses que abalam de repente
o seu psicológico, seja por doença, seja por alguma coisa grave, é natural que naquele momento extremo você se pergunte onde está Deus nessa história. Mas o povo, ele estava falando isso de forma manifesta diante de tantas coisas que eles mesmos praticavam. Bom, dito isso, queridos, nós não podemos jamais colocar o caráter de Deus em xeque. E muito menos nós podemos nos desiludir com as promessas do Senhor. Nós somos aqueles dos quais o Senhor ama. E se Ele ama, com certeza Ele estará conosco. Então esse é o segundo momento em Malaquias que nós podemos ver que o esfriamento ele está aqui como um sintoma. Mais um, olha na sua Bíblia, em Malaquias 2, nos seus versículos 10 até o 16. Aqui, queridos, o povo de Deus, ele quebra aliança através de ser infiel no casamento e nos relacionamentos. O que isso quer dizer? É a desconsideração, queridos, quando a gente não está nem aí para os padrões de Deus e em falhar em honrar compromissos. Amados, nós cobramos muita fidelidade de Deus, principalmente nos momentos dos quais nós queremos uma vitória, uma bênção, quando nós queremos que algo aconteça de positivo em nossa vida, um crescimento, mas nos esquecemos muitas vezes a reciprocidade de que nós precisamos ser fiéis e precisamos honrar os compromissos que temos com o nosso Deus. E quando nós usamos de práticas que são totalmente reprováveis diante do Senhor, e quando nós quebramos os compromissos, nós estamos, sim, abrindo a brecha do esfriamento em nossas vidas. Quando você não honra a sua família, quando você não respeita o seu cônjuge, quando você não tem o devido cuidado e amor para com seus filhos, você está quebrando o compromisso dos quais o Senhor estabeleceu. Você casou, você deve honrar a pessoa no qual você está do lado. Você tem que ser o protetor, você tem que ser a pessoa que honra a sua família. Então, esses dois pontos que estão exatamente em Malaquias 2:10 até o 16, se você quebra compromisso, se você não respeita os padrões de Deus, principalmente do casamento, você é infiel, com certeza é mais um sintoma de esfriamento. Ainda que você esteja somente no flerte, ainda que você não tenha consumado, mas esteja somente naquela coisinha de ficar falando, você está desrespeitando não somente a sua família, o seu cônjuge, mas acima de todos, a Deus, que uniu e que abençoou a sua família. Queridos, um segundo ponto que é muito dito e que eu gostaria de explicar aqui é Malaquias no seu capítulo 3, versos 8 até o 10, que fala sobre a retenção dos dízimos. E quero logo esclarecer que eu tenho amplo estudo dentro do canal falando sobre dízimos. Mas eu vou explicar aqui que existiam pessoas, e não era o povo, existiam pessoas que deveriam repassar o dízimo e eram pessoas que eram líderes religiosos. Líderes que tinham ali a sua função dentro da casa do Senhor. Mas falando aqui, se você quer me perguntar, se você fala assim, irmão, se eu tenho dificuldades, eu não dou dízimo, eu estou frio na fé, eu estou no esfriamento espiritual, não. Você tem consciência de que você precisa honrar a sua casa, você não tem condições, você precisa fazer aquilo que é necessário. Acima de tudo, você tem que está suprindo as necessidades da sua família. Sua família está em primeiro lugar. Agora, se você tem o suficiente, se você tem para abençoar e não consegue abençoar o seu próximo com ofertas, isso eu acho sim que você tem que repensar. Porque é necessário que você esteja, porque em Malaquias aqui eu não posso pegar o pé da letra, porque naquele tempo, para os judeus, você não dar o dízimo era algo muito sério. Mas entenda, era naquele tempo uma realidade totalmente diferente, onde existia o templo, existia o sacerdote, existia a quem você tinha que entregar e qual o motivo no qual você tinha que entregar. Hoje isso não existe mais. Por isso eu estou explicando, estou fazendo um parêntese, mas as ofertas alçadas existem. E as ofertas alçadas, elas podem ser a benefício de viúvas, órfãos,
de pessoas necessitadas, do seu próximo que está perecendo. Se você olha para um próximo que necessita de ajuda e não se sensibiliza por nada, amado irmão e amada irmã, é necessário repensar sobre esse assunto. É necessário voltar às raízes e começar a falar com Deus, porque o nosso papel na terra é amarmos aqueles dos quais são os nossos próximos como a nós mesmos. Bom, nós podemos falar também de Malaquias 3, nos seus versículos 13 até o 15. E nessa passagem, você pode olhar ali que o povo ele vai falar arrogantemente com Deus, alegando que era inútil servi-lo. Para que servir ao Senhor? O povo estava com o coração endurecido. Eles estavam praticamente distantes de Deus. Em relação às questões espirituais, eles estavam frios, distantes. E eles se perguntam, qual é a vantagem? Por que servir a Deus? Olhe na sua Bíblia. Com base em Malaquias, nós temos os sintomas claros de esfriamento espiritual, de desrespeito para com Deus, no qual o povo de Israel estava acontecendo. E que hoje você pode identificar esses motivos e reagir, queridos. E virar a mesa e aqui ver o que não agrada a Deus e fazer o contrário. Queridos, quando nós temos a iniciativa de arrogantemente, nós temos a atitude de ressaltar por que servimos a Deus. Por que eu sirvo a Deus se isso não acontece na minha vida? Por que eu sirvo a Deus se eu não consigo isso ou aquilo outro? Calma, o que nós precisamos entender, eu ouço muito isso, eu queria refutar esse tipo de atitude, porque em primeiro lugar você não serve a Deus para ser algo ou para conseguir algo. Você serve a Deus porque Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Porque Ele, acima de tudo, te amou muito antes que você o amasse. Ou seja, você deve amá-lo de forma gratuita e sem interesses. A partir do momento que você entende que para você servir a Deus devem existir benefícios à sua vida, porque você é merecedor de benefícios, tem algo errado. Quando alguém serve a Deus e em servir a Deus entende que precisa ter algum benefício, merece alguma coisa, queridos, pode ter certeza que está no caminho errado, entendeu tudo errado, explicaram a essa pessoa tudo errado, ela não entendeu o que é servir a Deus. Servir a Deus é você amá-lo acima de todas as coisas, sem interesse, sem nenhum tipo de troca, barganha, e entender quem é Deus na sua vida. Se isso não aconteceu, querido, pode ter certeza que o seu relacionamento com Deus já está defeituoso. E com isso, sintoma do esfriamento espiritual é claro. Você não serve a Deus porque você o ama, mas você serve a Deus porque, afinal de contas, é uma troca. É você servir para ter algo que possa voltar para você. Não é o que o Senhor, com certeza, ama e quer de nós. E algo que eu gostaria que nós falássemos aqui hoje, queridos, e com toda sinceridade, eu estou falando isso em base em Malaquias, eu estou trazendo aqui hoje para vocês os sintomas que nós podemos identificar com base em Malaquias do esfriamento espiritual. E é evidente que no mesmo livro de Malaquias nós poderíamos aqui falar sobre os sintomas de quem sim está tendo a sua fé restaurada, sua vida espiritual restaurada. Mas hoje não é o tema no qual nós estamos trazendo para vocês. O que eu quero trazer para vocês hoje é a importância de nós entendermos que os sintomas de um esfriamento espiritual é como se a cada dia você estivesse perdendo o seu brilho na terra. É como se a cada dia aquele seu fulgor, aquela sua forma de contagiar as pessoas com a unção de Deus, a cada dia ela vai se distanciando. Porque a pessoa que vai esfriando na fé, a unção de Deus, ela já não consegue ser mais vívida, ela não consegue mais ser percebida. A pessoa vai praticamente entrando no automático. Ela começa a ir à igreja de forma automática, ela começa a orar de forma mecânica, ela começa a falar com Deus como se tivessem palavras já praticamente pré-fabricadas. Ela não consegue ter um diálogo aberto, um diálogo totalmente franco com Deus. As suas orações não são mais aquelas orações fervorosas. Quando vai agradecer pelo pão de cada dia, às vezes é corrido, às vezes nem existe tempo mais. Quando vai à igreja, entra já com pensamento no relógio.
quando começa a ver parte do culto, já está com aquela vontade de que horas vai terminar. Muitas coisas vão dando indícios de que a pessoa está no caminho, onde está esfriando. É ela perceber, ela precisa perceber. Só que muitas das vezes é muito difícil de que ela mesma perceba de que o esfriamento espiritual está acontecendo. E para as pessoas de fora é mais difícil ainda poder falar com essa pessoa. Olha, você precisa retornar ao caminho. Então, queridos, eu gostaria que você fizesse uma autorreflexão. Eu gostaria que você retornasse e começasse a refletir, a pensar. Pense agora, se de repente você tem questões morais e espirituais pendentes. Será que tem alguma coisa na sua vida que tem lhe atrapalhado, assim como em Malaquias estava acontecendo? As pessoas estavam desviando. As pessoas estavam com um compromisso quebrado com Deus, infiéis. As pessoas estavam questionando onde está Deus, o Deus da justiça. Depois, eles vinham com outra pergunta: para que servir a Deus? Para que está servindo? Por que eu estou servindo? O que eu tenho de benefício? São muitos os motivos pelos quais nós passamos a caminhar, e a nossa caminhada ela nunca pode ser uma caminhada de mesmice, ela tem que ser uma caminhada de novidades. Queridos, uma coisa eu posso afirmar para vocês: cristão, ele sempre tem experiências novas com Deus de tempo em tempo. O Senhor sempre proporciona uma experiência forte, agraciada por Ele, sempre de tempo em tempo. Por quê? Porque nós temos que ter algo para falar, nós temos que ter algo para transmitir. E se isso não acontece, quer dizer que tem algo errado. Se você não consegue ter novidade de vida andando com Deus, tem alguma coisa que você precisa parar agora e falar: por que estou assim? Por que parece que a minha vida ela circula em uma rotina interminável de afazeres da mesmice? O que está acontecendo? Você deve se perguntar, porque a vida do cristão é uma vida de muita alegria, é uma vida de muita luta, mas são vidas de novidades. São novidades com Deus. O Senhor sempre nos agracia. Enquanto estamos orando, enquanto estamos adorando, enquanto estamos nos prostrando diante dEle. Queridos, é lindo e é necessário ter esse tipo de envolvimento com o Pai Eterno. Por isso, eu peço que, se você ainda não descobriu, ou se ainda você não conseguiu identificar qualquer tipo de dificuldade na sua caminhada que possa estar dentro desses tópicos que eu falei na base de Malaquias, pare agora, reflita, faça uma autoanálise e ali você consegue reverter e com certeza ter uma vida espiritual saudável na companhia do Deus de Israel. A graça e a paz.